instalado aí o XAMPP, o PHP configurado no path do Windows. Então agora a gente vai criar nosso primeiro script, né, o Olá Mundo, aí, como é padrão aí na programação, ele retornar a mensagem Olá Mundo. Então primeiro a gente vai baixar um editor de código. Para iniciar aqui, eu não vou baixar o VS Code. Quem quiser utilizar o VS Code, já tiver instalado, fique à vontade. Vai ficar mais fácil, né, para quem está começando, aí eu vou baixar o Sublime. Deixa eu abrir ele aqui. Aí, mais para frente, eu vou instalar o VS Code. A gente vai instalar e configurar ele para estar trabalhando aí com o VS Code, Visual Studio Code. Então vamos lá. Digita aqui Sublime Test. Vem aqui no download. Ele tem a versão portátil, instalador do Windows. Vamos baixar aqui o instalador do Windows, clica aqui em Windows, né? Ele vai baixar aqui o instalador. Ele concluiu o download. Vamos lá na pasta e executar aqui o instalador do Sublime. Manter na pasta padrão. Aqui eu não vou marcar nada. Vou pôr Next, Next e ele vai instalar. Instalou, Finish. Fechou. Vou minimizar aqui. Deixa eu minimizar essa tela. Deixa eu sair aqui do... Então vamos procurar ele aqui, ó. Tá aqui o Sublime, eu vou jogar aqui um atalho dele aqui, ó. Sublime Test 3. Eu vou editar aqui, renomear aqui o atalho, só vou deixar Sublime. Vamos executar ele. Ele está dizendo que tem uma nova versão. Se eu quero fazer o download, eu vou cancelar que eu não quero. Então, maximizar. Vou aqui em View. Deixa eu ver. View Sidebar Show Open Files. Pronto. Então, ó, View Sidebar e você vai ativar aqui, ó, Show Open Files. Para ele abrir aqui essa barra lateral onde vai exibir os arquivos que eu estou trabalhando ou pasta, tá? Então vamos criar uma pasta aqui para a gente começar a trabalhar. Ó. Vamos abrir aqui o Project, adicionar uma pasta do projeto. Eu vou criar uma pasta aonde? Vamos criar uma pasta aqui no C2 ponto mesmo. Nova pasta, meus projetos. Então vou clicar uma vez só nela, tá? Não vou abrir ela, vou clicar apenas uma vez aqui, ó, na pasta meus projetos que eu acabei de criar e vou clicar em selecionar pasta. Então ele carregou aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, New File. E aí eu vou lá em File, Save. Tá vendo? Estou dentro da pasta meus projetos. Ó. E o nosso primeiro arquivo, o nome de arquivo vai ser Olá Mundo.php. E salvar. Ele salvou. E agora a gente vai abrir aqui, ó. Essas tags aqui, ó. É sinal de menor, né? Interrogação PHP e interrogação e sinal de maior para fechar. Então tag de abertura, tag de fechamento, indicando aí que aqui é onde eu vou jogar meu código em PHP. Como aqui eu só vou lançar o PHP, não vou incluir ele, não vou incorporar ele dentro de um código, né, HTML, então se eu quiser eu não preciso pôr a tag de fechamento, somente essa tag inicial para indicar que ele é
é PHP. E ele vai ser interpretado aí os scripts aí, os comandos em PHP, as funções todas. Então eu vou pôr aqui echo, aspa dupla ou aspa simples, tanto faz. Olá, mundo. E eu ponho ponto e vírgula para indicar que é o final aí dessa linha, tá? Desse comando aí, ó. Então echo, esse echo ele vai imprimir na tela o texto que está aqui, ó. Olá mundo. Vou salvar. Agora eu vou lá no prompt de comando e vou acessar minha pasta, tá? Vou cd barra para ir lá no C2 ponto, vou dar um dir. Então aqui está minha pasta, ó, cadê meus projetos? Vou acessar ela, cd meus projetos e enter. Dir, aqui está meu arquivo lá mundo.php. Vamos ver se o PHP está funcionando. PHP version está instalado lá, o PHP 8.2.12. Vamos executar então o script PHP e o nome do script. Vou lá mundo PHP, enter. E aí ele me retornou aqui o Olá Mundo. Então, nosso primeiro script aí, bem simples, né? Só para testar aí o PHP. Então vamos aqui para o próximo. Comparação com linguagens do lado do cliente, como JavaScript. PHP é executado do lado do servidor, enquanto linguagens como JavaScript são executadas do lado do cliente, navegador. PHP é frequentemente usado para processar dados, interagir com bancos de dados e gerar conteúdo dinâmico antes que a página seja enviada para o navegador. Exemplo de PHP em ação com HTML. Então aqui, ó, vamos criar um arquivo chamado bem-vindo.php e vamos adicionar esse conteúdo aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Eu vou criar um novo arquivo, vamos salvar ele. Deixa eu ver aqui que eu já esqueci o nome do arquivo. Bem-vindo.php. Bem-vindo.php. Então aqui, estou com ele aberto aqui. Então aqui vamos jogar lá um HTML. Aí, um primeiro doc type HTML. Isso, HTML. Aí a gente vai abrir aqui o HTML e vamos informar aqui lang, o idioma PTBR, que é português brasileiro. Fecha aqui a tag HTML. Vamos identar, né, para o código ficar bem organizado. Então eu dei um tab aqui, né, para ele dar avançada. Red, abre a tag red e vamos abrir também a tag body. Tá? Dentro de red, vamos colocar aqui o title, título, testando PHP. E aqui, vamos abrir aqui um... Ah tá, aqui a gente vai jogar o que? Um código PHP. Como eu estou no HTML, então sim, eu vou abrir aqui a tag PHP e vou fechar ela, para indicar que esse código aqui é PHP. Então eu quero imprimir um conteúdo, ó, echo, abro aqui aspa dupla e vou digitar a tag. Geralmente, quando eu vou pôr tag, eu ponho aspas simples. Porque se eu precisar pôr algum parâmetro da tag HTML, eu posso pôr aspa dupla, né? Se eu copiar, né, que geralmente é aspa dupla, então eu não vou ter problema, senão eu teria que substituir por aspas simples. Por exemplo, a class. Vamos imaginar que eu vou class aqui fundo.
Tá vendo? Aí beleza. Geralmente se eu for copiar uma tag HTML e colar para ser impressa pelo PHP com o comando echo, se eu jogo aqui aspa dupla, eu teria que vir aqui e tá mudando ela para isso aqui, ó, aspa simples. Então por isso que eu prefiro, quando eu vou fazer usando uma tag HTML, eu jogo então aspa simples para não ter que mudar isso aqui, ó. Tá? Vamos tirar o class. E aí eu vou pôr aqui, seja bem-vindo. Vamos salvar. Tem até no slide aqui, tem mais conteúdo, né? Ó, tem o meta char7 UTF-8, vamos colocar ele lá. Ó. Meta, tag meta, char7. Não, vou deixar sem só para a gente fazer um teste. Ó. Seja bem-vindo. Vou até aumentar aqui. Ó. Seja bem-vindo. O dia da caça só está começando. Vamos ver como é que ele vai interpretar os acentos aqui, só para exemplo. Ah, eu estava esquecendo. Ó. Sempre tem que fechar com ponto e vírgula, senão ele dá erro. Então aqui eu tenho um arquivo PHP, né? Só que o conteúdo dele é HTML e está incorporado um código em PHP, né? Que eu quero que ele exiba isso daqui. Então vamos executar ele. No caso aqui, eu não posso simplesmente vir aqui e dar um comando PHP bem-vindo PHP. Por quê? Porque aqui eu estou executando via console, né? Por exemplo, ele vai me retornar texto, não tem HTML, no caso do Olá Mundo, e aí ele me retorna lá o texto. Mas agora, como eu estou usando o HTML, ele tem que ser executado na onde? Na onde vai interpretar o HTML, que é o navegador, né? Navegador web. Então, o PHP, se eu não me engano, a partir da versão acho que 7.2, 7. Bom, agora não lembro. Acho que a partir da versão 7, eu não me recordo. Ele passou a ter um servidor web, né, HTTP embutido. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Tem até aqui um exemplo. No slide está explicando aqui, ó. No terminal execute o comando lá, ó, php-s maiúsculo localhost 2.8000 para executar na porta 8000. Aqui, ó, para iniciar o servidor web embutido do PHP. Antes, quando eu comecei a programar com PHP 5.2, a gente tinha que utilizar o Apache para poder testar, né? Você tinha que ter o Apache, executar o servidor Apache, né, o servidor HTTP, jogar dentro lá da pasta do Apache para você executar o PHP, né? Agora ele tem um servidor web embutido, então você pode vir aqui, ó, estou dentro da pasta que eu quero executar o arquivo, eu vou digitar lá então php -s maiúsculo localhost 2.8000 e enter. Olha lá, ele está executando, tá vendo? Aí eu venho no navegador aqui, ó, e digito localhost 8000. Só que eu não tenho um arquivo index ali, ó. Por isso que ele está dando erro, né? Então eu vou por barra bem-vindo.php, que é o nome do nosso arquivo. Olha lá, aí ele executou, ó. Seja bem-vindo, o dia de caça só está começando. Ó. Aqui ele não deu erro na acentuação, tá vendo? Poderia ter dado. Às vezes pode acontecer da acentuação não ser reconhecida. Por isso que é bom já deixar incluído aqui para evitar isso, essa tag aqui, ó, meta char7 UTF-8, que a gente está setando aí essa codificação aqui de caractere, né? UTF-8.
para não dar esse erro aí na acentuação. Então ele garante que não vai dar erro na acentuação. Aí tanto faz maiúsculo ou minúsculo, ele vai ser interpretado da mesma forma. Essa meta aqui, ó, essa linha aqui, que ele serve? Quando você vai visualizar de um dispositivo móvel com uma tela menor, ele adapta, né, a escala da tela aí para que a tela não ultrapasse ali o limite da tela, ele adequa ali o tamanho da tela. Também é sempre bom estar colocando essa linha no teu código. Então vamos colocar ela também. Aí a título, então isso daí. Né? Se eu vier aqui colocar, por exemplo, um título aqui, ó. Vamos mudar para H1 aqui, ó. H1 e H1. Vou voltar lá e atualizar. Aí. Se eu clicar com o botão direito e ir a exibir código de fonte, ó, olha o que ele me retorna. O H1 e o P, tá vendo? Cadê o código do PHP? Né? Então o que aconteceu? Ele interpretou isso aqui lá no servidor, né, do PHP. No caso é o servidor embutido que nós estamos executando aqui, né? Aqui no prompt. Oh, meu Deus do céu. Então aqui ele está executando o servidor embutido. Ele interpretou e retornou em HTML, ou seja, ele retornou esse HTML. Então ele executa lá no servidor e retorna, como a gente tinha visto lá. Se eu desativar o servidor aqui, ó, cadê? Vamos dar um Ctrl C, tá? Ó, dei um Ctrl C uma vez, ele não interrompeu. Dou Ctrl C de novo, até ele interromper, ó, interrompeu o servidor. Se eu voltar aqui agora e tentar carregar, olha o que ele vai dar. Ele vai dar erro porque o servidor não está ativo, tá? Eu parei o servidor web, embutido aí do PHP. Então vamos abrir aqui, ó, esse arquivo. Vou mudar ele para HTML, por exemplo. Vamos salvar ele como HTML. Ó. File, save as, né? E vamos mudar a extensão dele para HTML. Pronto. Colocou HTML aqui. Vamos abrir agora. Não, ele até o Sublime ele deixa aqui, você clica o botão direito no arquivo HTML, ó. No do PHP ele não faz isso, ó, tá vendo? No HTML ele te dá essa opção, ó, Open in Browser, né? Abrir no navegador. Vamos ver como é que ele vai interpretar. Aí, ó, como é que ele interpretou, tá vendo? Seja bem-vindo, Eco, ó, o dia de caça só está começando, ó. Ou seja, por quê? Se eu vim aqui agora e clicar com direito, aqui, ó, exibir código-fonte da página, ó. Aí, tá vendo? Por quê? Porque o navegador, eu executei aqui o arquivo no navegador, ou seja, no cliente. E o navegador ele não interpreta o PHP. Né? Para interpretar o PHP tem que ser no servidor web com o PHP instalado para interpretar isso, codificar ele e mandar de volta como PHP para ser exibido aqui no cliente, né? No navegador. Então aqui, ó, ele não fez a conversão, ó, ele não interpretou, tá vendo? Isso daqui é só um pequeno exemplo, né? Texto, mas por exemplo, se eu estiver acessando dados puxando do MySQL, que o PHP faz isso, né? Ele conecta lá no MySQL, num banco de dados, e puxa os dados da tabela, e eu trabalho com esses dados, aqui no cliente não tem como, né? Porque o navegador ele não tem essa opção para você conectar num banco de dados. Então agora a gente vai fazer um exemplo mostrando como é interpretado aqui no cliente, no caso do JavaScript. Então, vou fechar aqui. Vamos renomear essa página mesmo aqui, ó. Rename, bem-vindo ao HTML. Bom, é o que eu estou propondo aqui, né? Ó.
Agora sim, ação, PHP em ação no HTML. Exemplo de... eu errei aqui, ó, não é PHP, é JavaScript em ação com HTML. Então, bem-vindo ao HTML. E a gente vai substituir esse código aqui, ó. No caso, só vamos substituir aqui, ó, o script. Só isso. Pronto. Vamos aqui, identar. Tá, não ficou legal não. Pronto, salvei. Agora eu vou aqui no navegador. Ou melhor, vou clicar com o botão direito, que é HTML, e vou clicar Open in Browser. Bem-vindo usuário, tá vendo? Vou aqui, ó, inspecionar. Olha lá. O JavaScript, aqui é o script, não, o JavaScript, ó. O que ele está fazendo? Ele está atribuindo esse usuário na variável nome e ele está jogando aqui, ó, bem-vindo. E aí ele pega esse document write, ele está mandando escrever, ele incluir essa tag aqui, né? P, esse elemento P aqui, com esse conteúdo bem-vindo, o conteúdo da variável, né? E fecha lá o P. Então aí o JavaScript inseriu isso daqui no HTML, ó. Foi inserido pelo JavaScript. Ou seja, o código JavaScript ele é interpretado pelo navegador, pelo cliente. O que não acontece no PHP. O PHP, como a gente viu, precisa ser interpretado lá do lado do servidor. Até o exemplo que eu fiz, eu só joguei o texto, né? Mas aqui está falando, ele está mostrando uma variável usuário. Ó. Vamos copiar aqui. Vamos adicionar aqui, ó. Pronto. Então, seja bem-vindo usuário, né? Ó. Vamos criar uma variável aqui, ó, dentro das tags que está indicando o PHP, ó. Então, eu vou atribuir aqui uma variável usuário igual João da Silva. Não esquece de fechar com ponto e vírgula. Agora, eu vou colocar aqui, ó, aspas simples, ponto e ponto. E aí eu coloco a variável usuário e salvo. Ao contrário do JavaScript, se você olhar aqui, ó, o JavaScript ele usa o sinal de adição para concatenar. Já no PHP, para fazer a concatenação de uma variável contendo string, né, de string com outro string, no caso eu estou lançando direto aqui, concatenar strings, você tem que usar o ponto, não o sinal de adição. Então, seja bem-vindo, ele vai jogar aqui o nome do usuário, eu vou dar um espaço aqui, senão ele vai ficar colado ali. E agora a gente vai executar novamente lá o servidor embutido aqui, ó, php-s localhost porta 8000, enter. Vamos lá no navegador. E aí a gente vai vir aqui, ó, localhost 8000, bem-vindo.php. Olha lá, seja bem-vindo, João da Silva. Se eu clicar ao direito aqui e exibir código-fonte da página, pode ver que o conteúdo é só HTML, ó, tá vendo? Só HTML. Então ele foi, o servidor, ele vai lá no servidor, o servidor interpreta o PHP, formata ele, né, e manda lá o HTML para o cliente, volta para o navegador o HTML formatado. Então a mesma coisa, ele busca lá, por exemplo, uma variável, pode buscar uma informação no banco de dados, adicionar na variável e ser exibido aqui, a mesma coisa. Então, a gente finaliza essa parte aqui. Então essa é a diferença aí do PHP, que é interpretado no servidor, e o JavaScript, que é interpretado no cliente, né, pelo navegador.